Horóscopo para o dia 3 de dezembro de 2020. Áries, digamos que nesta quinta-feira você tenderá a enxergar algumas miragens, e caberá ter maturidade suficiente para aceitar que o rio no meio do mais seco deserto é, na verdade, areia, e que sua cabeça foi quem projetou seu desejo, embora de maneira ilusória. Isso porque há altas possibilidades de sentir que algo bom vai acontecer em sua vida, e acabar a projetar pelo que vê ou ouve. É como aquelas situações em que ficamos apaixonados por uma pessoa que nos elogiou, mas que por nossa carência, acreditamos que aquilo é um sinal claro que ela nos ama. Você pode até solicitar ajuda espiritual para tentar realizar seu intento de se aproximar e obter o desejado, mas é provável que a espiritualidade te traga a clareza da situação, mostrando a verdade, e isso poderá te chatear. Por isso a importância da maturidade. Mas não pense que o fato de pedir ajuda espiritual é o que vai trazer esse desfecho não agradável. Na verdade, ele te salva, pois poderia simplesmente ir com tanta sede ao pote e descobrir da pior maneira que não se tratava do que imaginava ser. Touro, você terá a faca e o queijo na mão para finalizar alguns ciclos desagradáveis, mas o apego poderá ser seu maior inimigo. Isso porque tenderá a atrair situações para seu dia que são padrões um pouco chatinhos, mas que acontecem porque precisa aprender lições delas, até por ser provocada por suas próprias vibrações e pelo seu modo de agir. Para isso, não adiantará simplesmente jogar a culpa nas costas de outros, afastando seu poder de dar um fim nisso de uma vez por todas, mas assumir a responsabilidade, vendo que foi exatamente você quem atraiu elas. Verifique o que sempre costuma ocorrer nestas situações, e através delas, o que vibra, buscando encontrar semelhanças. E não estou falando na forma, mas em essência. É provável que seja uma mania que te define como pessoa, talvez até mesmo característica que os mais próximos apontam em você, mas que ama tanto fazer isso que poderá simplesmente rejeitar que seja isso. No entanto, não é hora de fazer vistas grossas a atitudes inadequadas ao qual se apegou. É uma escolha justa, se livrar de padrões que te fazem mal para que padrões desagradáveis deixem de acontecer. Um se alimenta do outro. Porém, você é quem sabe o que é melhor para você, se abrindo para águas mais calmas ou continuar em mares revoltos. Gêmeos, acontecimentos favoráveis poderão encerrar períodos de discórdias, mas isso se aprender a se conectar à essência de seus sentimentos por si só. E é claro que quando algo bom acontece, costumamos ficar entusiasmados. Mas é exatamente aí que mora o perigo de acreditar que a felicidade vem de algo externo. A diferença entre alegria e felicidade é o período de duração, sendo o segundo mais durável, e não sendo necessariamente tão efusivo, ou seja, por ser ou não. Muitas das vezes, ficamos alegres, não felizes, quando comemoramos algo. Já a felicidade é algo que só é possível se você souber se conectar neste sentimento que já está em você, e que pode ser acessado quando quiser, da mesma maneira que se manter nele. Quando se aprende isso, não há diferença entre achar um centavo na rua ou o amor de sua vida, pois permanecerá feliz do mesmo jeito, e até facilita a atrair coisas e situações cada vez melhores. No entanto, se deixar para que o externo dite seu estado de espírito, qualquer acontecimento pode alterá-lo no segundo seguinte, e sempre dependerá de algo para se sentir bem. É importante que aprenda a não se sentir feliz,
mas ser a própria felicidade. Conseguindo isso, é possível que venha a perceber o quanto torrou a paciência de pessoas por acreditar que apenas alcançaria tal sentimento quando elas saíssem de sua vida ou fosse prejudicada, ou seja, deu o poder para alcançar sua felicidade a alguém que talvez nem saiba disso e até nem queira tal função. Seria importante pedir desculpas a elas, reconhecendo tamanho erro. É possível que sejam pessoas que mais agregam sua vida do que te fariam mal, e trazê-las para perto, ou ao menos deixá-las em paz, apenas fará com que sua vida melhore, até porque sua postura mudou. Câncer, será importante que você se questione sobre algumas posturas que sinta o desejo de tomar nesta quinta-feira. Isso porque tenderá a buscar novas maneiras, e mais fáceis, de realizar determinadas atividades. Melhorar, otimizar e aperfeiçoar o que fazemos é sempre bom, mas devemos prestar bem atenção sobre o real motivo para tal postura. Isso porque, quando estamos cansados, tendemos a procurar maneiras de tornar as coisas mais fáceis. Porém, a busca por tais facilidades acaba nos deixando mais cansados ainda e sem obter muito sucesso, além de fazermos com má vontade. Desse modo, tudo o que é feito através de posturas provocadas pelo cansaço resulta na expressão serviço de preguiçoso, em que se faz com tamanha má vontade e com o desejo de terminar logo, mas acaba por sair mal feito. E como tudo o que é feito desta forma, já se sabe o que acontece em seguida, ter de fazer tudo de novo. Sendo assim, seja sincero em relação às suas motivações e ao seu estado, e não sinta vergonha em parar para recobrar as energias. É melhor estar 100%, o que aumenta a chance de que tenha mais foco e consiga realizar o necessário de maneira simples e que atenda à expectativa, do que estar meia boca, mas querer se livrar logo, e acabar por multiplicar o tempo de realização da atividade, se desgastando mais e produzindo resultados longe do ideal. Leão, seu dia poderá ser delicado, mas basta tomar alguns cuidados, mesmo que tenha que temporariamente suprimir algumas de suas características. O fato é que poderá ter um forte magnetismo por reconhecimento, e não estranhe se vier a ganhar algum tipo de agrado. Isso é bom para qualquer um, menos para quem não recebe, acreditando ser mais merecedor. Portanto, isso indica que seu brilho poderá incomodar algumas pessoas, e ganhe alguns inimigos sem que você saiba. Então aqui já vai a primeira cautela: evite ficar se exibindo pelo reconhecimento ou por coisas boas que vierem a te acontecer, pois o fato poderá ser visto como provocação, mesmo que não seja essa a intenção. Tudo bem que vivo dizendo que cada um é responsável por escolher o que sente, o que é verdade. Mas se puder diminuir a intensidade do conflito, já é de grande ajuda. E já está implícito que não se deve pensar em provocar desafetos, pois o mínimo que conseguirá é entrar na frequência vibracional deles e possibilitar que as investidas tenham mais sucesso. Essa é a diferença das duas situações. Se você estiver curtindo de boa, com a frequência vibracional elevada, vão tentar fazer com que ela abaixe para que o mal de maneira integral te atinja, mas isso demanda muita intensidade. Se tiver a capacidade de se manter, independente do que acontecer, com a frequência elevada, cada vez exigirá que os autores ponham mais intensidade. O problema para quem faz é que o efeito no corpo físico poderá ser devastador, além de proporcionar a possibilidade do retorno pelo ato de maneira quase instantânea.
você estará bem e os outros se detonam cada vez mais. Portanto, procure se recolher, se reconhecendo como merecedor, de modo que tenha uma quinta-feira tranquila. Virgem, tolerância é bom, mas quase tudo em excesso pode ser prejudicial. Por mais que seja bom afrouxar um pouco sua criticidade, evitando que venha a se desgastar demais, deve tomar cuidado para não deixar que tudo fique sem qualquer tipo de critério, possibilitando que coisas que não casam bem se unam, permitindo que situações desagradáveis aconteçam. Se sua intenção for se tornar uma pessoa mais flexível, o que é louvável, não significa que deve ir para o polo completamente oposto, fazendo que exista apenas o 8 e o 80. O ideal é que seja equilibrado, sem ver imperfeição em tudo e sem considerar que qualquer coisa está bom. Se está querendo se tornar uma nova pessoa, é sinal que já acredita na possibilidade de saber o que é importante e o que é excesso, filtrando apenas o necessário. Basta colocar isso em prática, pois você é bom em escolhas. Libra, é possível que venha a receber algo que precisava para desenrolar alguma atividade que desejava. A parte maravilhosa disso tudo é que não poderia chegar antes nem depois, e sim no momento certo, ou seja, será como um sinal verde para que possa seguir em frente. Apenas deve ficar atento em relação à intenção, a direcionando corretamente, de modo que venha a conseguir o que deseja. Vou dar um exemplo bobo, mas que bastará um pouco de abstração para saber aplicar na área de sua vida em que ocorrer. Seria como ganhar uma grande quantia de dinheiro e desejar comprar certo modelo de carro, sem quilometragem, como presente de Natal para alguém, mesmo que seja a você mesmo. Esse seria o direcionamento correto, pois é a finalidade. No entanto, às vezes colocamos como finalidade o meio, que neste caso seria desejar ir até determinada concessionária, o que não garante que tenha o modelo e nas condições que desejamos. É tudo questão de ser assertivo, evitando fazer o direcionamento para o como, mas para o que. Escorpião, se estava aguardando para realizar alguma atividade, é possível que nesta quinta-feira venha a descobrir que o momento chegou. No entanto, desapegos serão necessários, e mesmo que não deseje soltar, é capaz que situações ocorram para que isso aconteça e você se mova. Escorpianos já devem saber que estão sujeitos a isso, até porque são regidos por Plutão na astrologia moderna, que é o astro do você vai soltar, querendo ou não, diferenciando o efeito apenas pela postura adotada. Os que aceitam, se abrem para receber coisas melhores, e os que não aceitam, acabam remoendo tanto que são capazes de dar um fim na própria vida de tanto sentimento de frequência de baixa vibração emanada, o que provoca a liberação de hormônios degradadores do organismo quando em altas quantidades, como o cortisol. Como certamente deseja ter uma vida longa e saudável, seria interessante refletir se tais coisas que precisam partir ou que partam neste dia eram realmente importantes ou se haviam se tornado importantes devido à alta carga emocional que atribuiu. Coisas e situações são sujeitas ao tempo, possuindo começo, meio e fim de relacionamento com eles, o que mostra que se apegar por algo que não é eterno é uma insanidade. Sagitário, é importante que preste atenção nos sonhos que vem tendo ultimamente, e verificar algum tipo de padrão, pois pode ser que a espiritualidade esteja os usando para te informar de algo muito importante e que não deve ser ignorado. Aliás,
terá um grande peso o que for mostrado no sonho entre esta quarta e quinta-feira. Talvez venha através de sonhos premonitórios, embora mais raros de acontecer, sendo o ideal que procure se lembrar do que aparece, e o que sentiu no sonho em relação às situações mostradas, pois podem ser a chave para identificar do que se trata. É possível que alguma situação venha a ocorrer que possa até causar certa tribulação, mas é provável que o sonho tenha alguma resposta sobre a origem e como resolver, mesmo que não tenha tomado a ação nele, deduzindo o que é necessário fazer. É provável que a postura que se deva tomar não seja algo de outro mundo, e sim bem simples. Mas conseguir saber através dessa forma de aviso poderá fazer com que não se deixe impressionar e solucione tudo sem muito esforço e de maneira definitiva. Capricórnio, embora olhar para trás nos faz relembrar coisas boas, muitas vezes nos torna inquietantes. Seria bom que prestasse mais atenção em seu presente para construir um futuro melhor do que se lamentar do que ficou no passado e desejar que venha para o presente. Da mesma forma que o natural de uma criança é crescer e se tornar um adolescente, e por fim um adulto, assim tudo evoluiu, ou deveria, e podem deixar de existir, pois não resistiu ao tempo. Cabe a você se colocar em paz e ser grato pelas experiências que te deram, pois foi exatamente a entrada e a saída de sua vida que tornaram a pessoa que é agora, e com a possibilidade de crescer mais. Com tal desejo de continuar a evoluir e melhorar sua vida, será natural que a vida te guie para mostrar que sempre há situações melhores do que se foram para se viver. Aquário, é possível que em determinadas situações novas você venha a se sentir desconfortável, o que é normal, e talvez sua inibição faça com que não avance. Podem ser boas oportunidades, mas poderá sentir certa pressão de modo que fique paralisado, sem saber o que fazer. Ou melhor, até saberá, mas terá o receio sobre o que vão achar, pois poderá enxergar uma aura de superioridade nos outros que talvez não seja real, mas apenas a visão que a lente de seu nervosismo te mostra. Por isso, seria interessante se valer da solicitação de ajuda espiritual para te acalmar e dar a confiança necessária para seguir em frente. É possível até mesmo que seja guiado em algumas situações que poderiam ser desesperadoras para qualquer um, mas que, com a tranquilidade obtida por seu apelo, conseguirá realizar com extrema facilidade, passando da pessoa amedrontada para a mais reconhecida por se manter sereno em momentos em que muitos perderiam seu centro. Peixes, deverá tomar cuidado para não sair espalhando inverdades a seu respeito, pois poderá não perceber que estará a ser testado e venha a passar alguma vergonha no momento em que te colocarem à prova. O duro é que, quando inventamos alguma característica nossa, seja para esconder vícios ou iludir sobre virtudes, temos a tendência de inflar demais, sendo possível a percepção por outras pessoas. Normalmente, quando é verdade, somos mais comedidos. Nisso, se continuarmos a comer frango e a rotar peru, ou seja, aumentar nossas vantagens frente aos outros, é possível que continuem dando corda até ver onde você vai, e chega a hora em que te colocam frente a frente com a situação em que dizia se sair bem para que se enforque. Vexame na certa. Para sua sorte, se deixar-se levar por tal conduta, a espiritualidade estará disponível para te ajudar, sendo forte para vencer, mas isso desde que se esforce bastante para fazer a sua parte, já que será o responsável por entrar na situação. No entanto,
servirá de lição para não ser o que os outros querem que seja, e você se ajustar à realidade deles, mas para que seja a você mesmo, criando a própria realidade. Contudo, poderá evitar tudo isso tomando a consciência dessa tendência, priorizando a verdade sobre você acima de qualquer contexto. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.